Boa noite. Saúde a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nosso coração está exultante de alegria pela noite que nos preparou o Senhor. Você é muito bem-vindo nessa casa. E eu gostaria de ler com você 2 versículos. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. O primeiro versículo está no livro de Jeremias, no capítulo 16. Amém. Jeremias 16, o versículo também é o 16. Amém? Só a primeira parte do versículo 16. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Amém? Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, e eles os pescarão. Ainda no versículo... Agora no capítulo 17 de Jeremias, 17, o versículo 7. 17, 7. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos hoje aqui celebrando, Pai, esta noite, com os nossos convidados, com nossos irmãos que já congregam aqui com a gente há muitos anos. Um legado extraordinário, uma história de transformação extraordinária. Daquele Senhor que o Senhor tirou do meio das malhadas e trouxe à frente, daquele que o Senhor capacitou, instruiu. Daquele que o Senhor transformou a vida, regenerou, limpou, libertou, sarou, curou, salvou e edificou e deu a sabedoria, os dons, os talentos necessários para que pescasse muitos homens, muitas mulheres, para que através dele, da sua esposa, vidas fossem transformadas, vidas fossem alcançadas. E durante todos esses anos, Pai, o teu servo tem sido como esta árvore, que está plantada ali na rocha que é Jesus, que tem, Senhor, muitas vezes sofrido as tempestades da vida, os ventos fortes, os tempos de seca, mas está sempre com os seus galhos se renovando, há sempre fruto, há sempre folha nova, há sempre, Senhor, aconchego debaixo da sua sombra, Pai. Ele tem sido, Senhor, essa coluna forte, Ele tem sido, Senhor, esse braço. E esta noite, Senhor, nós queremos declarar a honra, a glória, o louvor e a adoração a Ti e ao Teu Filho Jesus. E esta noite, Senhor, nós queremos edificar vidas que têm testemunhos para contar, assim como o dele, assim como outros testemunhos que já foram contados aqui, Senhor. Porque todos os dias nós temos testemunhos para contar. Mas queremos fortalecer as nossas fé.
queremos fortalecer a fé um do outro, queremos levar, meu Senhor, essa fé para fortalecer outros que possam se encontrar tristes, caídos, cabisbaixos, sem esperança, Senhor, porque Tu és o Deus que nos deu a esperança, Tu és o Deus que nos amou quando ninguém nos amou, que nos viu quando ninguém dava nada por nós, Pai. Tu és o Deus que nos tiraste, meu Senhor, do lamaçal do pecado, que nos limpaste, que nos fez ter um encontro transformador, renovador, restaurador com o Senhor Espírito Santo, que tem nos instruído a andar nos teus caminhos. Tu és o Deus que tem sido luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Tu és o Deus que tem ido conosco com braço forte, tem derramado da tua graça, das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Ó meu Pai, através de Ti, nós sentimos o amor de Jesus, a graça de Jesus, pois esse amor nos alcançou, nos salvou e nos compraste para Ti por preço impagável, Senhor. Não tinha ninguém que pudesse pagar por cada um de nós aquilo que Jesus pagou. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar, agradecer, nos alegrarmos, Senhor, e bendizer o Teu nome, e dizer que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o caminho, e não há outro caminho, ó Deus, além de Ti. Por isso, Senhor, nos abençoa, acampa Teus anjos neste local, vem nos conduzir, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa a vida do irmão Mateus, abençoa a vida do irmão Janderson, abençoa a vida do irmão Enio que está ali na transmissão, abençoa, Deus Pai, os irmãos que estão ali na portaria, o irmão Ariel, Deus Pai, toma em Tuas mãos, Senhor. Abençoa o plantão diaconal desta noite, nos usa para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos e por fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor, Deus os abençoe. Aleluia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo
seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. E quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos louvar esse refrão mais uma vez, amém? Foi na cruz, onde o dia me alegra em sua luz. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo
Alegria de toda a grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há o segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu,
o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você consegue declarar essa noite aonde está o seu coração? Firme está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Declara. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão pois os que choram Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você está aqui essa noite, é porque você alcançou do Senhor. Você alcançou essa misericórdia. Você alcançou essa graça. Você alcançou essa luz. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que se você chegou aqui com algum problema de saúde, com algum bloqueio, com ansiedade, qualquer síndrome do pânico, tristeza, depressão, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós estamos declarando toda enfermidade bata em retirada. Porque esse corpo é templo e morada do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. E eu sei que você crê. E com esse mesmo espírito de adoração, não se sente não. Se você puder ficar em pé, fique. Se você puder, vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Ministério de louvor. aleluia. Põe em fileira os astros dos céus, me chama pelo nome. Alma, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileira os astros dos céus, me chama pelo nome.
dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorai, adorai, adorai e orai contrito. Adorai, adorai e prostrado ficar rendido. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção tu conhece? Adorai, adorai, adorai e orai. Adorai, adorai e prostrado ficar rendido. Adorai, adorai, adorai e orar contrito. Adorai, adorai e prostrado ficar rendido. Aleluia! Boa noite, igreja! Eu saldo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Ah, Deus de toda glória, como o Senhor tem tido misericórdia de nós, como o Senhor tem olhado para nós com seu amor, como o Senhor tem sido bondoso, tem sido presente sobre as nossas vidas, Pai. Como o Senhor tem sustentado cada um de nós, pois se assim não fosse aqui, nós não estaríamos de pé hoje, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus, muito obrigado por ser o nosso socorro, muito obrigado, Senhor, por nos fortalecer a todo dia, em todas as situações, ó Deus. Pai, nós aqui, a tua igreja, de mãos rendidas aos céus, clamamos a ti que continue nos sustentando, continua fortalecendo os nossos pés na caminhada contigo, continua fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus, porque só o Senhor é Deus, só existe um Senhor, só existe um Deus, só existe um Rei de toda glória, e é a ti, Senhor dos exércitos, que nós clamamos e apresentamos aqui as nossas vidas, deixamos aqui as nossas orações, ó Deus. Recolhe cada uma no cálice da tua bênção, ó Pai, e conforme o desejo do teu coração, que tu venha prover na vida, nas nossas vidas, ó Pai. Aqui, Senhor, estão as ofertas, Deus. Deus abençoa cada um que ofertou, Senhor.
que ofertou e que dizimou com alegria no seu coração, continua nos dando esse desejo e essa alegria de, Senhor, devolver simplesmente um pouco, Senhor, pois a nossa oferta é muito pouco comparada a tudo que o Senhor já fez e tem feito sobre as nossas vidas. Pai, abençoa cada vida, cada homem, cada mulher que aqui está nessa congregação, e aqueles que hoje não puderam estar aqui, abençoa da mesma forma. Tu conheces as nossas necessidades, Tu sabe das nossas lutas, Tu sabe das nossas causas, Tu sabe daquilo que, Senhor, que tem faltado ou daquilo que não tem faltado, ó Deus. Te pedimos, ó Pai querido e Pai amado, Senhor de toda glória, abençoa a Tua igreja, recompensa em nome de Jesus, continua-nos conosco, pois é assim, Senhor, que nós te oramos, te agradecemos por fé em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, igreja, Ele é merecedor de todo o Teu louvor, de toda a honra e de toda a glória. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero estar passando aqui uns avisos bem rapidinho. Quinta-feira nós temos culto de doutrina. Amém? 19h30. No sábado não haverá intercessão. Saiu aí no semanário, mas não vai haver intercessão. A intercessão vai se juntar com a DEMIC às 18 horas na casa da irmã Natasha. Tá certo? Vai ser circulado no grupo da igreja, o pôster com endereço, tudo direitinho. E qualquer coisa você pode me perguntar no privado ou perguntar às diaconisas. E também lá no grupo da DEMIC também tem informações. Amém? Domingo nós temos um culto especial. É o culto de Páscoa. E você é nosso convidado. Nós vamos fazer uma ceia nos primórdios antigos, tá certo? Vai ter o carneiro assado, as ervas amargas, vai ter variedade de pão, de fruta. E não é só para a gente olhar, não. Tudo que vai estar na mesa, no final do culto, será dividido e nós cearemos desse mesmo alimento que está aqui. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor. E após esse louvor, pastor André estará com a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Só na amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Então, gostaria de pedir para que a igreja fique de pé, para que a gente adore ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse louvor, amém? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Sem resposta ou ficar no sofrimento. Adora a igreja. Chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Amém, amados? Minha saudação à amada igreja, você que está nesse lugar de adoração a Deus, em nome de Jesus, amém? Você deu uns aplausos para o Ministério do Louvor. Agora nós vamos dar um aplauso para Jesus, amém? Para Jesus, glória a Deus, amém? O grupo de louvor merece, porque eles cantam bem e louvam bem, mas Jesus é e precisa ser assim o centro da nossa vida. Eu queria convidar você, se sente, fique com o seu coração aí diante de Deus. O coração do crente é a cabeça, é a mente, é o pensamento, tá certo? Esse aqui é para bombear o sangue, mas o nosso coração é a mente. Salmo
8, versículo 4. Diz assim o Salmo 8, versículo 4. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Amém? O salmista faz essa pergunta e eu também faço essa pergunta hoje à noite. Vocês vieram aqui porque acho que alguém convidou vocês, informou, e vocês estão nesse lugar. Esse lugar é um lugar de adoração a Deus, tá certo? Eu sou o irmão André, amém? Porque eu sou pastor, mas eu só sou pastor porque eu sou o irmão André. Eu não seria pastor se não fosse convertido, amém? Então eu sou o irmão André. E assim, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. O desejo do meu coração é que o Senhor nos abençoe. E, sobretudo, Deus seja glorificado. Amém? Vou fazer uma breve oração. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos porque temos compreendido que Tu és o Deus que nos sustenta, que nos orienta, que nos abençoa. E a minha oração, Senhor, nesse momento é de gratidão ao Teu santo e precioso nome. Que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria. Ó Deus, que esse momento seja para a glória do Teu santo e precioso nome. Assim eu oro, meu Deus, com meu coração confiante e esperançoso naquele que era, que é e que há de vir, o Senhor da nossa vida, Pai. Nos faz cativo a Tua vontade e nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo André Tabosa Espinosa. Eu nasci no dia 12 de setembro de 1959, às 19h05, numa localidade chamada Espinhos, distrito de Serrote, município de São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará. Amém? Sou filho de Raimundo Espinosa de Souza e de Joana Tabosa Espinosa, já são em memórias, tá certo? E eu fui criado numa família que nasceram 18 filhos, se criaram 13. Então fui criado numa família de 13 filhos, onde eu sou o 18º, porque nasceram 18, tá certo? E nós somos criados num ambiente de tipo um sítio, fazenda, que tinha criação de gado, essas coisas, não muito, mas tinha de todo tipo, animais, cavalos, ovelhas, cabras, gado, essas coisas. Então fui criado nesse ambiente e trabalhando na agricultura, e fazia com muito prazer aquilo que eu fazia lá na minha infância. Eu estou me lembrando aqui e vou dizer isso. Hoje em dia as crianças não podem trabalhar. Quando eu tinha 6 anos, meu pai comprou uma enxada para mim, pequenininha, botou o cabo e eu ia com ele. Não fazia nada, mas eu ia com ele. Ficava por lá e a gente ia trabalhar. Mas, dizendo isso a vocês, assim, eu queria, depois desse momento, inicialmente, que eu fui criado num ambiente, esse ambiente de interior muito bom, aquilo era muito gostoso. E também fui criado num ambiente muito religioso. A casa dos meus pais era lugar onde os padres iam, se hospedavam, para celebrar a missa nas regiões circunvizinhas, onde tinha as capelas, e eles dormiam lá em casa. E diz que crente come, mas padre come muito, viu? Porque eu presenciei isso muitas vezes. Não estou falando mal deles, não. Mas assim, eu cresci nesse ambiente religioso. E vendo aquelas coisas, tudo, vivenciando. E eu vou dizer isso porque nós estamos num momento bem propício, né? Estamos aí na Semana Santa, que é chamada Semana Santa, que é a Semana da Páscoa. Sexta-feira Santa vem aí. Na próxima sexta, já agora, né? E tinha uma coisa que acontecia na nossa casa, além disso que eu já disse a você, do cotidiano, do dia a dia, é que na Sexta-feira Santa, a gente acordava de manhã, não podia tomar café,
não podia tomar banho, não podia falar alto, não podia brincar, não podia correr. Eu digo, que negócio chato é esse? E ficava em jejum até quase 1h da tarde. E quando sentava na mesa, a nossa mesa era bem grande, uma mesa grande mesmo assim, meu pai sentava numa cabeceira, eu à direita dele, a minha irmã Francisca, que são os dois mais novos aqui à esquerda, o restante da mesa se completava com os outros, o irmão mais velho na outra cabeceira. E na sexta-feira da paixão, a gente tinha que rezar. E quando mandava eu rezar, que eu não me lembrava da reza, eu fazia alguma coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o resto do ano era dias normais. Não acontecia reza, não acontecia nada dessas reuniões, mas naquele dia, o que eu achava mais chato era ficar sem comer e sem tomar banho no açude que tinha próximo, que era bom demais, tá certo? Então essas coisas que eu vivi nesse contexto religioso e vivendo essas coisas assim, muito dessa maneira que a gente vai vivendo, tá certo? Meu pai, ele era um homem muito sério, ele na região era respeitado, era assim, as pessoas muito se aconselhavam com ele, então ele é um homem muito sério, e ele me ensinou tudo sobre assim, responsabilidade, caráter, tudo assim, olha, honestidade. Se você falar aqui da honestidade dele, é uma coisa tremenda. Me ensinou isso, ensinou a todos nós. Mas meu pai gostava de tomar umas pingas. Inclusive bebia Marros Padre. Ah, Jesus, vivencia isso, tá certo? E assim, hoje a criança já nasce com o celular, sai do parto com o celular na mão, o smartphone na outra. Naquele tempo as informações eram muito poucas, não chegavam. A gente não tinha televisão, não tinha nem energia lá, era muito bom. E eu tinha aí uns 11 para 12 anos, eu nunca tinha visto, aí eu presenciei o meu pai bêbado. Bêbado assim que, aqui no Ceará a gente diz que está botando boneco, né? Assim, que não era o homem, não era o meu herói que eu conhecia. Totalmente assim, nem ligou para mim, assim, eu fiquei decepcionado. Saí daquele local onde estava, dava assim uns 3 quilômetros para nossa casa, eu voltei a pé, sozinho, chorando. Em frente à nossa casa tinha um sítio de cana, bem, você olhava assim, era bem grande. Quando eu voltei, eu fiquei lá dentro daquele sítio, e chorando e vendo ali entre as canas, né, canavial mesmo. E aquele vento passando e tal. E eu pensando naquela situação, porque eu tinha ficado muito decepcionado com o meu herói. E depois de um tempo, veio um entendimento na minha mente da seguinte forma. Era como se fosse alguém falando comigo. E disse assim, eu era chamado de Andrezinho, né? Esse aí, que está mais branco do que a blusa. E aí, eu disse assim, eu disse para mim mesmo, que é isso, Andrezinho, é teu pai, bobagem é essa, isso não vale nada não, isso é normal. Aquilo me confortou, aí eu me levantei, entre o sítio, para chegar na nossa casa tinha um lago, lavei o rosto no lago, o vento enxuga rápido, né, no interior assim, cheguei em casa normal, ninguém notou nada, ninguém falou nada, e eu segui minha vida que segue. E achei que aquilo não... Eu vou dizer assim, hoje como eu sou convertido, eu entendo que aquela voz podia ser até Deus para me consolar, porque Ele é a forma como eu fui consolado, tá certo? Mas eu fui crescendo assim, e a vida foi seguindo. E quando foi no dia 28 de novembro de 1974... eu tomei a minha primeira dose de bebida alcoólica. Uma cachaça chamada bagageira. Já pensou? Que negócio horrível. E aquilo deu uma reação. A minha testa ficou dormente, o meu nariz assim. Eu fiquei assim, parece que meio esperto, né? E pronto. Daquele dia ali começou. No dia 28 de novembro, uma sexta-feira, de 1974,
E aí, como eu tinha esse conceito que aquilo não valia nada, porque o meu herói fazia isso muito bem, eu caminhei por esse caminho e me tornei um viciado em bebida alcoólica. Viciado mesmo, tá certo? Eu vim morar em Fortaleza em 78. E quando eu cheguei aqui, vindo do interior, vim estudar, né? Quando eu cheguei e vim morar na casa de uma tia, aí eu vinha pensando como é que iria ser aquilo, né? Quando eu cheguei lá, os meus primos, era tudo pé de cana. Então ficou tudo certo. E eu só fui mergulhando nesse ambiente de bebida e vivendo. Agora, tinha responsabilidade. Fazia tudo assim, as pessoas olhavam, porque a questão de honestidade, isso eu aprendi muito. E ser honesto, ser justo com as coisas, sempre vivenciei isso, porque aprendi com meu pai. E aí vivia isso com muita tranquilidade, tá certo? E eu quero dizer assim, para a gente pensar. A Bíblia diz que um erro conduz a outro erro. Tá certo? Uma tradução diz: um pecado conduz a outro pecado. Então eu vivia dessa forma, pelo mundo afora. Trabalhava com responsabilidade, estudava à noite, de segunda a sexta, mas sábado e domingo era show de bola. E essa condição foi crescendo, tá certo? Quando foi no dia 17 de junho de 1978, eu ingressei na Força Aérea. Eu não estou falando mal da Força Aérea, tá certo? Eu sou aposentado por ela, graças a Deus. E lá é muito bom e ensina muita coisa. Mas quando passou aquela fase inicial, eu acabei descobrindo que todo mundo lá bebia. Eu digo que está tudo certo agora. E eu continuei trabalhando, cumprindo todas as minhas obrigações, não faltava, não tinha problema com relação ao trabalho, tá certo? No serviço militar a gente entra com um comportamento bom. Todo mundo que entra, o seu comportamento é bom. Você pode subir para ótimo e excelente, ou então você pode descer para regular e insuficiente. Eu subi do bom para o ótimo, e de um tempo passou para o excelente. Toda a minha vida militar, até o fim, o meu comportamento foi excelente. Então, com relação à responsabilidade, eu não tinha problema nenhum. A questão era a bebida. Provérbios, no capítulo 26, do versículo 11, Salomão disse uma coisa assim, bem pesada. Ele disse assim... O texto, eu vou dar só a ideia do texto. Lá ele diz que a pessoa sem Deus é como o cachorro que volta ao seu vômito. É bem pesado, né? E eu tinha Deus, aquele Deus que estava pendurado lá. Eu olhava assim, ficava olhando para ele. Então, mas não tinha Deus. Assim, você tem no sentido geral, mas não tinha, tá certo? E vivi nessa condição de realmente não ter esse entendimento, não ter essa compreensão de jeito nenhum, tá certo? Mas aconteceu uma coisa boa, assim, tinha muitas coisas boas na minha vida, tá certo? Mas a bebida, ela era um problema, tá certo? Eu nunca fiquei de recuperação. Desde o início até, naquela época, o segundo grau era primeiro, segundo e terceiro ano, até o segundo ano, nunca fiquei de recuperação. No terceiro ano, que isso já era em 80, eu estava tão viciado que eu ia para a aula, eu assistia a primeira aula no máximo, e eu fugia para ir beber. Olha, eu estou dizendo isso, mas porque, olha, um erro conduz a outro erro. O meu era esse. Às vezes o seu pode ser outro. Mas um erro vai conduzir a outro erro pior. Eu tenho muita consciência disso, tá certo? E naquele ano de 80, eu fiquei de recuperação, mas foi em pouca coisa.
Só foi em todas as matérias. Como é que podia passar, né? E eu não me considero uma pessoa que não possa entender. Se for ensinado, está ali estudando, você consegue. Nos anos anteriores tinha sido tudo normal, mas naquele ano, por conta disso, fiquei reprovado em todas as matérias. E só eu. Já pensou? Quando eu fui fazer a prova, aí aqui eu vou dizer assim, nós sabemos que Deus é bom, né? Porque Ele olha para a gente, eu li aqui o Salmo 8, Salmo 4, versículo 8, que Ele diz que quem é o homem para que tu te lembre deles. Aí quando eu fui fazer as provas, naquela época, gente, era 13 matérias, por aí assim. Pouca coisa não. Eu fui fazer na secretaria da escola. Quando eu cheguei lá, a secretária era lá do meu interior. E ela disse, olhou assim e disse, André, o que tu fez que tu não passou em nenhuma? Eu digo, eu não estudei. A bebida me levou para esse lugar. A droga pode levar você para um lugar. A bebida é uma droga, tá certo? Ela só é oficializada, mas ela é uma droga. Ela já foi proibida no Brasil, depois liberaram. Estou dizendo isso, mano, porque assim, esse mal, ele vai levando a gente para os buracos. Pessoa sem Deus, ela é conduzida por qualquer valor, por qualquer sentimento, tá certo? Mas quando foi no dia 28 de junho de 1981, aí Deus me presenteou com essa joia que está aqui comigo, me suportou e continua suportando. Elisânia. Quem é aqui do João 3, que é um pouco mais antigo, sabe que na pracinha tinha um forró que era o melhor do mundo. Nos conhecemos lá. E eu estava embriagado. Não estava muito, mas estava, né? E nós começamos a namorar no dia 28 de junho de 1981. Passou um tempo, 3 anos e 7 meses, no dia 8 de março de 85, nós nos casamos. No dia 8 de março de 86, exatamente um ano depois, nasceu a nossa primeira filha. Esse momento, assim, eu dei um despertar, e se a Elisânia viesse falar aqui, eu sei que ela confirmaria isso, depois, numa outra oportunidade, ela pode fazer, se quiser. Eu fiquei um cara muito legal, tratava ela bem demais, assim, é um negócio excepcional. Porque eu deixei a bebida de lado, e como não tenho uma índole má, o problema era só a bebida, eu tratava ela muito bem. A Eliandra nasceu 1 ano exato que nós tínhamos nos casado, ela nasceu. Mas o tempo vai passando e aí eu fui voltando àquela situação realmente de bebida de uma forma muito drástica, assim, muito pesada. Talvez aí um ano, 2 anos depois que a Eliandra nasceu, eu voltei a uma rotina de bebida muito séria. E aí, o que eu vou dizer para vocês, eu espero que Deus lhe abençoe e você possa ouvir isso aqui e você possa abençoar alguém, dizendo para alguém que Deus muda a vida de um ser humano. Aí depois de uns 2 anos que a Eliana tinha nascido, eu piorei as coisas. O meu trabalho, o expediente terminava 4 horas. Depois de uns 2 anos que a Eliana tinha nascido, eu nunca cheguei em casa antes das 10 horas da noite. Quando era cedo. Às vezes era 1 hora da manhã. Fiz minha esposa sofrer. A quem eu tinha me casado para amar, eu tinha muita consciência disso. E quando eu estou dizendo para você, é para a gente assim olhar e a gente entender, gente, olha. Se você puder aconselhar uma pessoa para tirar ele de um ambiente desse, aconselhe. Porque só vai de ladeira abaixo. O pessoal diz que bebe socialmente, né? Aí eu separo socialmente. É mentira. Esse negócio socialmente não. Bebe mesmo é para valer. Mas a nossa situação estava desse jeito. E assim, e é interessante que a Elisânia foi uma pessoa, eu vou dizer isso aqui, é um mérito muito grande dela,
graças a Deus, ela foi muito sábia. Porque em tudo isso ela não reclamava. E quando nós andávamos na rua aqui, nós andávamos de mão dada. E para quem é mais jovem assim como eu, vai se lembrar de uma série que tinha chamada Casal 20. E as pessoas diziam assim, quando a gente passava, diziam assim, olha aí o Casal 20. E eu dentro de mim dizia assim, não vale um vintém. Dizendo comigo, tá certo? Aparência. Às vezes, a aparência, né? Parece que está tudo certo, mas na realidade não estava, tá certo? Assim, talvez vocês possam até rir, não tem problema não, tá certo? Esse negócio ficou tão complicado, que tem aqui o bar do Flávio, um dia de domingo, eu fui para lá. E fiquei, eu não me lembro nem até que hora eu fiquei, porque perdi a noção do tempo. Eu vinha de lá para cá, para casa, com a mão na parede, essa parede aqui, passando a mão na parede, eu chegava em casa e eu entrava. Dessa vez eu entrei na casa da vizinha. Aí me sentei no sofá e disse, cadê o almoço? Ela, uma vizinha muito, muito assim, querida, já faleceu. Aí foi lá, trouxe um almoço e eu comecei a comer. Quando eu estava na metade da comida, eu notei que eu não estava na minha casa. Mas bêbado não tem vergonha não, gente. Continuei comendo, pedi foi caldo depois. Você vê o que o vício pode levar alguém. Isso é por causa da ausência de Deus, tá certo? E a Elisânia, ela viveu isso aí, com um sofrimento muito grande, assim, porque para mim estava tudo normal. Chegava em casa, normal, saía, dormia bêbado, acordava embriagado, para mim estava tudo certo. Tá certo? Mas aí ela resolveu ter um filho, ter mais um filho, ou seria filha, ter mais uma criança, né? Na compreensão dela, porque ela lembrava da Eliandra, que tinha sido tão bom, para ver se a coisa voltava ao seu estado, pelo menos, mais normal. O Rodrigo nasceu no dia 22 de agosto de 92. No meio secular, tem um negócio que o pessoal chama, diz que é o mijo do menino. Os meus amigos vinham visitar, eu ficava bêbado rolando pelo chão e eu não sei nem como é que ele saiu. Que mijo forte, né? Isso é do diabo, gente. A pessoa inventa tudo, qualquer coisa. Porque quem é dominado por um vício, pela coisa, ela pode ser um vício hoje até em rede social. Quando você é dominado, você perde a noção, você mergulha nisso e aí você se esquece de Deus. Porque você vai viver o seu eu, o seu ego ali, tá certo? Então, assim, o ser humano sem Deus, é isso que eu quero dizer para você mesmo com tranquilidade, porque o ser humano sem Deus, ele vai de mal a pior. E a Elisânia, o que ela pensava que ia ficar bom, porque ela tinha a minha lembrança do começo, do primeira filha, a coisa ficou pior. Às vezes virava a noite, chegava de manhã e dizia que estava trabalhando. Porque no serviço que eu trabalhava, realmente tinha serviço às vezes que... Porque eu trabalhava num setor ligado à aeronáutica, e às vezes a gente recebia material que vinha de fora, e esses materiais normalmente chegavam à noite. E quando chegava à noite, aí tinha as equipes, né, para ficar. Só que tinha as equipes para fazer isso. Se chegasse um hoje era uma equipe, amanhã era outra equipe, depois era outra equipe. Para mim, a minha equipe era todo dia. Eu digo, Elisânia, chegou o avião de novo. Misericórdia, né? O homem sem Deus, a pessoa sem Deus, mente. Mente descaradamente. E eu louvo a Deus porque se ela não acreditava, mas ela ia conduzindo de uma forma muito, muito legal, tá certo? Então, o ser humano sem Deus, irmão, assim, a Jó, lá no capítulo 8 de Jó, quando ele diz que, o versículo 13 e 14, ele diz que quando a pessoa não tem esperança em Deus, ele é sem nada.
a vida dele está segura como se fosse por um fio de uma teia de aranha. Ele vai comparar isso, Jó, porque ele diz que a pessoa sem Deus é uma pessoa que não tem nada, não tem assim nem uma compreensão das coisas, de nada. E eu vivia nessa situação. Amém? O que eu estou dizendo isso para você? Porque nós podemos pensar, refletir e conduzir as pessoas a Deus, amado. Eu me lembro que uma noite, às vezes o expediente terminava meio-dia. Sexta-feira normalmente era meio-dia. Mas o horário de eu chegar era o mesmo, 12 horas, 1 da manhã. Eu me lembro que um dia, eu não me lembro nem a hora, eu caí da moto lá na Bezerra de Menezes, ali nas imediações do Instituto do Cego. E aí eu me lembro de uns motoqueiros pararam ao redor. Naquele tempo tinha motoqueiro legal um com os outros. Hoje eles me assaltam. Aí eles me cercaram assim, pararam ali, e eu no chão, falando comigo. E aí disse assim: rapaz, tu vinha tão devagar, graças a Deus. Eu não vinha acelerando a moto, acho que eu vinha só, e a moto ainda, eu caí. Aqueles rapazes que eu nunca mais vi na minha vida, disseram: olha, rapaz, nós vamos te deixar em casa, tu não está com condições de ir, não. E eu querendo, botando boneco, para não querer vir só. Não, mas não deixaram. Aí um veio pilotando a minha moto, eu vim na garupa, eles botaram a moto para dentro da área e foram embora. Nunca mais vi aqueles homens, graças a Deus. Eu penso que eram uns anjos de Deus já. Porque Deus, apesar de nós, Ele nos guarda. Apesar de nós. Creia nisso, Ele nos guarda, tá certo? Assim, a vida foi ficando muito difícil, muito complicada. E eu já disse a você que para mim, porque a pessoa quando ela tem um vício, seja ele qual for, a pessoa vai achar que está normal. Ele não se importa com os outros. E você pensa que eu não amava Elisângela? Amava, mas esse amor é um amor egoísta, tá certo? Não é um amor de verdade, tá certo? Às vezes a gente pode viver isso, a gente está convivendo, mas assim, a gente tem um certo egoísmo que a gente não consegue viver para o outro, porque o casal deve viver assim. Eu vivo para ela, ela vive para mim, isso dá certo, e vai se ajustando de forma mais legal, tá certo? Agora, no dia 25 de junho de 1994, era um sábado. No dia 24, aliás, dia 25 era sábado. O 24, sexta-feira, eu cheguei do trabalho. Sexta-feira, cheguei cedo. Cheguei umas 8h30 para 9 horas da noite. Mas sabe que hora tinha terminado o expediente? Meio-dia. E aí, eu não me lembro nem que cheguei em casa. Quando foi no dia seguinte, dia 25, que era sábado, sentado na mesa, tomando um café. Se você já bebeu, você sabe o que é uma ressaca grande. Você fica assim, doente. Tomando aquele café, a Elisângela lá fazendo as coisas. E a Eliandra tinha 8 anos, o Rodrigo já tinha 2. A Eliandra tinha 8 anos, ela acordou, levantou-se, veio, ficou aqui do meu lado, botou a mão no meu ombro. Aí disse assim: pai, o que o senhor tinha ontem à noite? Aí eu morri, porque eu não me lembrava de ontem à noite. É esse lugar que o vício leva. Era bebida, pode ser outro, pode ser qualquer outra coisa. Simplesmente eu não me lembrava de ontem à noite. E aí a Leandra mesmo deu a resposta. Ela disse: o pai pulava, o pai gritava, rolava pelo chão, fazia careta para a televisão, falava com a televisão, brigava com a televisão, rolava pelo chão. O pai estava muito engraçado. Aquilo doeu, porque eu consegui refletir. Minha filha com 8 anos, uma palhaçada dessa, ela achou engraçado. Quando ela tiver aí com uns 15, 14, 15, com a compreensão já melhor, como é que ela vai achar? Exemplo, tá certo, papai? Você que está aqui, que tem filho, exemplo. Que exemplo a gente está dando para os filhos, tá certo? Exemplo é importante. Mas aquele dia era sábado, né? E sábado eu tinha marcado um racha com os amigos, chegado
daquele jeito, já tinha deixado um racha marcado. Que racha? Era bebida. Mesmo com essa situação que chocou a minha alma, eu pude refletir um pouco. Eu saí de casa. E naquela semana, era dia 25 de junho de 94, eu bebi a semana toda de um jeito que eu entrei em estado de coma. Eu saí do ar. E ia trabalhar dessa forma. Porque a responsabilidade, eu tinha essa responsabilidade. E infelizmente, depois, quando eu me converti, até conversei com o pessoal lá para fazer um trabalho de orientação, porque eu trabalhava com explosivos. E eu trabalhava bêbado. Então, essa semana eu bebi muito, mesmo assim, fiquei desesperado bebendo. Domingo, 3 de julho de 94, 25 de junho, domingo, 3 de julho, estava acontecendo a Copa do Mundo, Romário e tudo, aquela coisa toda. Aí, com seleção brasileira, o negócio era bom. Quando foi no dia 4 de julho de 1994, eu me levantei, a Elisânia estava fazendo um mingau para o Rodrigo, era 6h30 da manhã que eu ia trabalhar, saiu às 7. E quando eu olhei para ela, ela estava chorando. Eu disse assim, está chorando por quê? Ela não me respondeu nada. Chorando por quê? Você não pensa no outro. E a gente tem que pensar um nos outros. Mas naquele dia, eu me levantei para ir trabalhar. Aí eu disse, Elisânia, a partir de hoje eu não bebo mais. Cheguei no trabalho, os colegas, a partir de hoje não bebo mais. Ah, isso é brincadeira, está de ressaca, quando passar a ressaca tu quer. Tá? Todos eles, a partir de hoje não bebo mais. Todos que eu trabalhava ali, os mais próximos, a partir de hoje não bebo mais. Fiquei a segunda-feira nesse negócio todinho. Como eu bebia, gente, no expediente. Olha, é proibido inserir bebida dentro de quartel. Eu levava escondido, disfarçado, que estava dentro do armário e bebia lá. Mas naquele dia, como eu disse que não bebia mais, eu não bebi mesmo. Cheguei em casa, porque o expediente terminava 4 horas, cheguei em casa às 4h40. E era um negócio estranho. Aí tinha 4 pessoas na sala. 2 mulheres e 2 homens. Eu digo, ainda bem que tem a mulher no meio, porque se fosse só 2 homens, o negócio era sério. Isso é a maldade de quem não tem Deus, tá certo? Aí eu também dei só boa tarde, passei, fui para a cozinha. Louvado seja Deus pela vida dela. Ela levantou-se e foi atrás de mim. Aí eu disse, quem é esse povo aí? Ela disse, é os testemunhos de Jeová, que eu estou estudando com eles. Vocês teriam uma ideia, nem disso eu sabia. Eu não sabia da minha vida. Não sabia da minha casa. Aí eu fui e disse assim, ó, testemunho de Jeová eu não quero aqui não. Aí eu fui e disse assim, testemunho de Jeová sou eu. No primeiro dia que eu tinha dito que não ia beber mais. E ela sabiamente voltou lá e disse, olha, a partir de hoje não precisa mais de reunião aqui não. Nunca mais teve. Amém? E Deus, amado, Ele é tremendo. Você precisa confiar em Deus. No dia 2, 3 e 4 de setembro de 94, exatamente 2 meses depois, eu fui convidado para participar do encontro de casais com Cristo, chamado SCC. E a Elisânia não queria ir. E eu queria. Tem lá um negócio, um compromisso que a gente faz. Faltando 2 dias, eu disse para ela que eu não ia mais. Só que tinha que avisar o pessoal. Eu disse, se você não vai mais, vai lá avisar. Eu digo, vou não. Mas o fato é que, louvado seja Deus, nós fomos. E no dia 4 de setembro de 1994, eu tive um encontro com Jesus. A minha vida mudou drasticamente. Desde o dia 4 de julho, até hoje, eu nunca mais tomei bebida alcoólica, a não ser na Santa Ceia, que a gente bota vinho, um cálicezinho de vinho, na Santa Ceia. Nós aqui usamos até suco de uva, só o suco mesmo, tá certo?
mas nunca mais bebi. E a minha vida mudou, amados. Porque Deus, Ele muda a vida de um ser humano. Amém? Se você quiser ter a sua vida transformada, se volte para Jesus. Ela vai ser transformada. Existe uma proteção geral de Deus em todas as pessoas, no mundo inteiro. Mas Deus está olhando para as pessoas, querendo salvá-las, que a vida delas seja transformada. Eu vou dizer isso aqui porque eu achava que estava tratando a Elisânia bem, mas não estava. Porque quando a pessoa está num estado assim, o egoísmo domina. O Salmo 1, ele diz que a gente não deve andar no caminho dos nossos inimigos, dos ímpios, né? Nem compartilhar com os pecadores e nem sentar na roda dos escarnecedores. Esse é o Salmo 1, versículo 1. Desde aquele dia eu abandonei tudo isso. Mas vou dizer uma coisa para você, abandonei por causa de Jesus. Porque é Ele que muda a vida, é Ele que transforma a vida de um ser humano. A Elisânia, apesar de estar estudando com os Testemunhos de Jeová, ela tinha se convertido 2 anos antes. E ela aprendeu a orar porque os crentes ensinam a orar. E ela orava por mim, acho que ela orava para Deus me matar. Estou brincando, mas ela pode dizer isso, tá certo? E ela orou por mim esses 2 anos. Eu quero destacar isso aqui para você entender que o poder da oração também transforma a vida de alguém. Eu não sabia que ela orava por mim. Eu nem sabia. Mas o poder da oração transforma a vida de alguém. Se você for fiel na oração, apresentando essa pessoa, Deus é fiel. O que Ele fez comigo foi um ato de fidelidade dEle. Um ser humano desse jeito não merecia nada, não. Era um negócio muito complicado. Mas estou compartilhando isso aqui com vocês. Eu sempre fui muito honesto na questão de trabalho. Tanto que, se vocês quiserem, eu tenho uma ficha que a gente recebe do trabalho quando vai para a reserva. Está lá em casa, o meu comportamento é excelente. Sempre foi. Mas tinha esse pequeno defeito que é um problema sério. Um erro leva a outro erro, tá certo? Seja ele qual for. No meu caso era bebida. No caso de outras pessoas pode ser outra coisa. Pode ser viciado em alguma outra coisa que não seja nem droga. Tá certo? Mas o que eu quero dizer é que Deus liberta, transforma. E se você disser assim, pastor André, eu tenho orado tanto e não tenho visto a transformação. A gente precisa orar e confiar no Senhor e descansar nele, porque é Ele que faz, não é a nossa vontade. Portanto, que Deus possa assim nos abençoar, tá certo? Quando eu aceitei a Jesus, eu perdi amigos. Eu fui visitar um amigo que eu bebia muito com ele. E eu fazia isso normalmente, ele vinha na minha casa também. E quando eu cheguei lá e botaram o almoço, e aí na hora do almoço, isso é o de praxe, o mundo vive assim. Ele já botou a cerveja na mesa. E eu afastei o copo de lado e disse, eu não estou bebendo não. Aí ele foi e disse assim, por quê? Está doente? Eu digo, não, eu sou crente. Levante-se, aqui você não almoça. Perdi amigos, mas ganhei muitos irmãos. E a minha oração é que meus amigos se convertam
O setor do meu trabalho, nós éramos 14, um setor, que a base é dividida em os seus setores, tinha um setor nosso, que era questão de armamento, é um setor muito sigiloso, muito fechado, nós éramos 14. Dos 14, 9 se converteram. Porque Deus transforma. E depois desse dia eu passei a testemunhar de Jesus. Por quê? Porque eu sei quem eu era, eu estava sabendo agora quem eu sou e sabendo para onde eu vou. E eu comecei a testemunhar desse Jesus. E eu penso que você, se você tem essa compreensão de fé, faça isso também. Pessoas estão esperando para ter a vida transformada, talvez, por um testemunho seu. Assim, não é esse tempo todo que eu estou falando, mas é uma palavra, dizer assim, olha, Jesus te ama, Jesus muda. Por que muda? Porque Ele mudou a minha vida. Ele pode mudar de qualquer pessoa. Amém? Como eu era especialista, eu sou, né? Especialista em bomba, olha o pensamento do ímpio. O governo podia autorizar, a gente fazia umas bombas, jogava dentro do presídio e acabava logo com esse negócio aí, que lá só tem gente que não presta. Sabe o que Jesus fez comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Me fez passar 7 anos, todos os sábados, indo pregar o Evangelho dentro do IPPO. E muitas pessoas foram convertidas lá. Jesus não chamou você para ser bonito, não. Foi para pregar o Evangelho. Bonito Ele nos faz também, tá certo? Amados, olha. Os irmãos estavam pensando que eu ia falar da questão da doença que eu tive. Isso pode ser no outro dia, tá certo? Eu quis falar hoje dessa primeira parte. Porque Jesus mudou a minha história. E Ele pode mudar a tua história. Eu vou convidar o louvor para fazer aqui um louvor. Fique de pé. Escute esse louvor. Medite na palavra de Deus. Medite no louvor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Oh, aleluia. A gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e Querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Glória a Deus. Quase chorando, sem força sai vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus. A vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Certo que provas virão, investida dos vil tentador, mas uma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
João 8,36. E no 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Se você já é crente em Jesus, firme-se nele cada vez mais. Não abra mão da sua fé. Amém? As coisas podem ficar difíceis, mas o nosso Deus dá vitória. E aí, se tem alguém aqui hoje, nesse lugar aqui junto com a gente, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, que queira fazer isso, Deus vai ter uma alegria grande com você hoje à noite. Colocar sua fé em Cristo. Aí eu estou lhe fazendo esse convite porque esse convite ele foi feito para mim no dia 4 de setembro de 1994 e eu dei uma resposta positiva. Nós precisamos dar uma resposta positiva a Deus. Deus é bom? Ama, mas Ele deseja e quer de nós uma resposta positiva a Ele. Dizer assim: eu te quero, Jesus, porque Ele já está lhe esperando. Amém? Se tiver alguém que nunca declarou essa fé em Cristo, quiser fazer hoje, nós vamos orar por você e lhe abençoar no nome de Jesus. Aí eu não sei se tem alguém que queira ajustar aí, fazer um ajuste com Jesus, né? Pastor, eu já sou crente, graças a Deus, louvado seja. Mas eu quero dar um ajuste aí. Se você quiser ajustar algumas coisas com Jesus, não se envergonhe não, tá certo? Venha para cá, que eu também queria orar por você. Mas se você não quiser vir, não quiser levantar a sua mão, pedindo, amém. Amém. Glória a Deus. Como é o nome dele? Como é o nome? Diz aí. Anderson. Glória a Deus. Olha, ninguém joga pedra em cachorro morto. Quando o crente está em Cristo, aí é todo mundo jogando pedra, apontando, julgando, fazendo tudo. Mas vamos orar pelo Anderson, para que Deus dê ali uma fortaleza a ele. Quem está lá perto dele, oriente de forma que ele seja fortalecido pelo Senhor. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, o meu coração é grato a Ti, porque, Senhor, Tu és o Deus de bondade, de misericórdia, é um Deus de amor e de fidelidade, meu Deus. E Tu, Senhor, nos abençoa pela Tua própria vontade. E eu louvo e bendigo ao Teu santo e precioso nome, porque o Senhor me fez entender, assim, Senhor, como o Senhor fez entender as pessoas que estão nesse lugar, e aqueles, ó Deus, que porventura possam ouvir essa palavra, possam, meu Deus, ser abençoados pela revelação de Jesus Cristo. O desejo do coração do Senhor é salvar a humanidade. Que o Espírito de Deus, onde essa palavra alcançar, vidas possam ser transformadas, meu Deus, para a glória do Teu soberano nome, Pai. Nosso coração está grato a Ti. Colocamos, ó Deus, diante da Tua presença, a vida do Anderson, meu Deus, que pediu oração. Quando se pede oração é porque precisa de socorro. E Tu és o Deus presente, meu Senhor, na necessidade. Acampa, Senhor, os Teus anjos ali, perto do Anderson, próximo a ele, repreendendo, meu Deus, todo mal, todo conflito, ó Deus, em sua alma, que o Espírito de Deus fortaleça ele, e ele possa se firmar em Ti, saber que o Deus que ele creu
é o Deus de toda glória, que tem autoridade nos céus e na terra, e não há nada que não se submeta ao nome de Jesus. Pai, abençoa a vida do Anderson, traz tranquilidade a ele, Senhor, que o Senhor nos dê e nós possamos ter notícias que o Senhor o visitou, que o Senhor o abençoou, que o Senhor trouxe tranquilidade ao seu coração. Assim nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus, Pai. A nós que estamos nesse lugar, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, traga a lembrança à nossa mente, que Tu és um Deus presente na nossa vida. Meu Deus, que ao caminhar pelas ruas dessa cidade, meu Senhor, nós possamos ser um testemunho vivo do Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles, ó Pai, que ouvirem, meu Deus, a nossa palavra, sejam abençoados pelo Senhor. Nós certamente, ó Deus, temos necessidades pessoais. A minha oração, Deus, nesse momento é que Tu abençoe aos Teus filhos e filhas nas suas necessidades pessoais de cada um. Tem coisa, meu Deus, que está só no íntimo da alma, mas também está revelado diante de Deus, porque Tu conheces e sabes todas as coisas. Providencia, meu Deus, no lar dos Teus filhos e filhas a Tua bênção, o Teu favor e a Tua provisão, meu Deus, trazendo paz, harmonia, segurança, ó Deus, tranquilidade no dia a dia e confiança de fé em Ti, Senhor. Nosso coração está grato a Deus. Quero aqui, meu Deus, dizer muito obrigado pela minha esposa, que o Senhor deu sabedoria. Quero louvar o Teu nome por isso, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém. Levante sua mão, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo do Deus vivo, seja com todos nós, com toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor.